Muitos irmãos me procuraram pedindo minha opinião sobre alguns vídeos de um certo jovem influencer que anda tentando ridicularizar a maçonaria e principalmente sobre sua entrevista no podcast Flow. Nós vivemos em uma era de superficialidade, onde impera o efeito Dunning-Kruger. Para quem não está familiarizado com o termo, refere-se a uma distorção cognitiva em que pessoas acreditam piamente que têm competência e domínio sobre um determinado assunto que pouquíssimos sabem. Um caso clássico que ilustra esse efeito Dunning-Kruger é de um assaltante de banco, que quando ele foi identificado pelas câmeras de vigilância e detido pela polícia, foi questionado da razão dele não ter usado máscara durante o assalto. Ele então afirmou que havia passado suco de limão no rosto, por saber que era uma tinta invisível. De fato, o suco de limão é uma tinta invisível, se usado para escrever uma mensagem em um papel. Mensagem essa que vai se revelar posteriormente ao você esquentar o papel. Mas o pouco conhecimento do assaltante sobre essa propriedade, sobre a tinta invisível, que é o suco de limão, levou a uma conclusão totalmente errada a respeito. A sua crença totalmente equivocada levou a empregá-la na prática, sem qualquer dúvida de que estava certo. As redes sociais, os grupos de WhatsApp mostram muito bem a presença e a normalização do efeito Dunning-Kruger, com uma avalanche de pessoas que, após lerem meia dúzia de matérias superficiais e tendenciosas sobre um determinado assunto, eles consideram-se especialistas sobre aquilo. Apesar do referido jovem influencer se mostrar um sujeito inteligente, articulado, o seu conhecimento totalmente limitado e distorcido sobre a maçonaria revela a presença do efeito Dunning-Kruger. Ele mesmo afirmou no podcast que passou a ler sobre maçonaria há menos de 5 meses e que, frente a um incontável volume de conteúdo que ele encontrou, ele fez apenas leituras superficiais, até porque ele tem outros temas e outras instituições como seus alvos. Além disso, durante a entrevista, as suas respostas sobre questões maçônicas foram desprovidas de dados e fatos, muitas vezes vagas, dispersas, e revelaram ao quem é um bom observador que as suas fontes elas são buscas simples do Google, entre Wikipédia, material apócrifo e principalmente sites antimaçônicos de fanáticos religiosos. Um dos vários exemplos que eu poderia citar foi quando ele mencionou o termo Jabulon e tentou explicar, sendo que esse é um velho argumento infundado, mas sempre presente em sites de fanáticos religiosos que atacam a maçonaria. Mas por que um dos podcasts mais populares do Brasil convidaria para falar sobre maçonaria um jovem que não é maçom e que apenas pesquisou superficialmente sobre a maçonaria na internet nos últimos meses? Por que não convidaram um maçom experiente ou um pesquisador sério da maçonaria? Para isso, eu recorro ao saudoso Humberto Eco, que concluiu que o ódio é uma força agregadora que une e aquece. Foi exatamente isso que o próprio apresentador do podcast afirmou durante a entrevista. Em suas próprias palavras, a internet é movida a ódio. Basta olharmos as matérias de um jornal, elas exploram notícias ruins, negativas, em detrimento de boas e positivas. Ou mesmo grupos de WhatsApp de viés ideológico, onde imperam mensagens de ataque, de ódio, de ridicularização daquela ideologia oposta e quase nunca sobre sua própria ideologia. Mesmo assim, você pode estar se perguntando, mas por que a maçonaria, então? E entender isso é muito simples, porque a narrativa antimaçônica é a teoria conspiratória mais antiga do mundo ocidental, durando mais de 300 anos, e que já enriqueceu sujeitos como Léo Taxil, que soube explorá-la. No início do século XVIII, reis déspotas, como Luís XV na França, perseguiram a maçonaria
por sua defesa de liberdade civil e de liberdade política. Já a Igreja perseguiu a maçonaria por seus ideais de liberdade religiosa e seu ideal de Estado laico, que ameaçavam suas relações de poder. No século XIX, chegou a surgir um partido antimaçônico nos Estados Unidos, impulsionado por radicais religiosos que eram contrários à moral baseada na razão e não na Bíblia, como queriam. E na primeira metade do século XX, a maçonaria foi perseguida pelos comunistas, que a acusavam de uma conspiração judaico-maçônica capitalista, e pelos nazistas, que a acusavam de uma conspiração judaico-maçônico-comunista. Ou seja, o autoritarismo, independente de lado, perseguiu e persegue uma instituição que defende valores como liberdade de consciência, liberdade de expressão, igualdade de direitos, moralidade e humanismo. E nesses 300 anos de ataque à maçonaria, toda a sociedade ocidental foi bombardeada por crenças e narrativas antimaçônicas. Então agora, em pleno século XXI, nós vemos influencers, tiktokers, podcasters, explorando esse imaginário conspiratório para usar, pelo meio do ódio, alcançarem visualizações, engajamentos e principalmente faturamento, sem qualquer compromisso com a verdade e com total indiferença às consequências dos seus próprios atos. Basta observar que há pouquíssimos dias atrás, uma loja maçônica foi depredada no interior de Goiás e o suspeito, detido pela polícia, confessou que era questão de ódio à maçonaria. Para esse jovem influencer que foi mencionado, refém do efeito Dunning-Kruger, os seus vídeos não são antimaçônicos, mas apenas zoação, mesmo chamando os maçons de velhos, gordos e cornos, mesmo ridicularizando os paramentos maçônicos, mesmo condenando trechos pincelados de supostos rituais do rito escocês antigo e aceito. Trechos esses que eu, enquanto grau 33, pesquisador do rito e de seus rituais, autor e tradutor de livros a respeito, posso garantir a qualquer um que não corresponde com os praticados nem no Brasil, nem no mainstream maçônico mundial. Então esse tipo de zoação é similar de um judeu preconceituoso que ri dos cristãos por acreditarem que seu Deus era um homem que se permitiu ser torturado e executado, enquanto o Deus dele é o onipotente Senhor dos Exércitos. Similar a de um cristão intolerante que condena o uso de véus por mulheres muçulmanas ou faz escárnio de um despacho de religião de matriz africana presente numa esquina, numa encruzilhada. Também é similar a de um ateu que discrimina os cristãos por crerem que uma transformação ao mergulhar a cabeça em uma piscina seria um batismo, ou que comer um pedaço de papel, uma hóstia, imaginando ser a carne de um Deus que para ele, ateu, simplesmente não existe. É similar também a um xenófobo que critica vestimentas, tradições, costumes ou cultura de outros povos. Foi isso que foi feito com a maçonaria. Todos esses exemplos condizem com o conceito de preconceito, que é uma opinião negativa e discriminatória sobre algo que pouco ou nada se sabe, baseado em simples estética, em crença superficial ou em sentimento ilógico. É exatamente isso que esse tal jovem influencer faz ao se expressar sobre a maçonaria, enquanto ele declara publicamente sua total indiferença à história, à cultura, à filosofia e à simbologia daquilo que ele critica e zoa. Contudo, o ponto mais preocupante, a meu ver, talvez não seja o preconceito escancarado nesses palcos da internet, por simples desejo de likes e de louvor, e sim a consequente excitação leviana ao ódio e às hostilidades contra a maçonaria que esse tipo de desinformação produz. Devido a esse efeito Dunning-Kruger, talvez esse jovem influencer não saiba que o discurso que ele copiosamente sustenta
de que os maçons irão proteger e beneficiar uns aos outros em detrimento dos não maçons, além de não ter qualquer respaldo nas legislações e nos rituais maçônicos, que desde o primeiro grau condenam esse tipo de comportamento, ensinam que o maçom não pode e não deve agir assim. Esse é um discurso desenvolvido pelos nazistas, que se basearam nesse discurso para perseguir, saquear, prender, torturar e matar dezenas de milhares de maçons. Então, quando ele fala, eu escuto apreensivo um discurso nazista. Isso me entristece e me preocupa, porque eu acredito que ele, por desconhecer a história, não sabe que ele está repetindo essa história. Por séculos, a maçonaria tem defendido a liberdade de expressão, mas essa liberdade não exime quem fala da responsabilidade sobre o que foi dito. Cabe apenas àquele jovem decidir se ele vencerá essa barreira de superficialidade, alimentando-se de fontes válidas, aprofundando-se no estudo desse tema. Mas para nós, maçons, nós temos o dever de combater a ignorância e o preconceito. Não com ataques e ofensas, mas com dados, fatos, respeito e, principalmente, tolerância. É isso que eu tinha para dizer. Um abraço.